O complexo de Édipo descreve um conjunto de sentimentos e desejos que surgem lá na infância, mais especificamente quando a gente fala da fase fálica do desenvolvimento psicossexual. Essa fase, que vai ocorrer ali por volta dos 2, 3 anos até os 5, 6 de idade, é marcada pela descoberta da sexualidade e pela intensificação dos laços afetivos com os pais. Em linhas gerais, no contexto freudiano, o complexo de Édipo se refere ao desejo inconsciente da criança de possuir o genitor do sexo oposto e viver a rivalidade com o genitor do mesmo sexo. No caso dos meninos, o desejo é direcionado para a mãe, enquanto o pai é visto como um rival a ser superado. Já nas meninas, o desejo se volta para o pai e a mãe passa a ser a rival. Freud, ao observar seus pacientes, notou padrões recorrentes em seus relatos, especialmente aqueles relacionados à infância. Ele percebeu que muitas das dificuldades e conflitos que os adultos estavam enfrentando tinham uma origem em experiências vividas na primeira infância, especialmente na relação com os pais. A partir dessas observações, Freud desenvolveu a teoria do complexo de Édipo, baseado numa ideia de que a sexualidade infantil não é uma mera reprodução da sexualidade adulta, mas sim uma força motriz que molda a personalidade. A fase fálica, segundo Freud, é um período extremamente importante para o desenvolvimento psicossexual, pois é nessa fase que a criança começa a experimentar desejos e sentimentos muito mais complexos. As experiências vividas durante a fase de Piana deixam marcas profundas na psique da criança e vai influenciar a forma como ela se relaciona com os outros e com o mundo ao longo da vida. A resolução ou não desse complexo tem um impacto significativo na formação da personalidade. A forma como a criança vivencia o complexo de Édipo pode influenciar os seus relacionamentos amorosos na vida adulta. Por exemplo, um menino que não resolveu adequadamente os seus sentimentos em relação à mãe pode ter dificuldades em estabelecer relações íntimas com mulheres, buscando nas suas parceiras características maternas. A forma como os pais respondem aos sentimentos da criança durante a fase de Piana pode influenciar a sua autoestima. Uma criança que se sente rejeitada ou inferiorizada pode desenvolver uma baixa autoestima que a acompanhará na vida adulta. A resolução do complexo de Édipo está intimamente ligado ao desenvolvimento da moralidade, a identificação com o progenitor do mesmo sexo e a internalização de suas normas e valores são fundamentais para a formação do superego, a instância psíquica que é responsável pela consciência moral daquilo que a gente pode ou não pode fazer. Porém, as identificações e rivalidades vivenciadas na infância podem influenciar a escolha profissional. Por exemplo, um menino que rivaliza com o pai pode buscar uma profissão diferente da do pai para se diferenciar e afirmar a sua própria identidade. Ou que o que pode acontecer é uma identificação em que o menino acaba seguindo aquilo que o pai falava ou fazia, não somente como forma de dar continuidade a partir de tudo que aprendeu, mas sim de criar um estereótipo como o do pai, o que o envolve até mesmo no narcisismo. Lógico que aqui eu estou me referindo aos meninos, mas não seria nada diferente no caso das meninas. É muito similar. A fase fálica é um período de intensa exploração e aprendizado. É nessa fase que a criança começa a construir a sua identidade e a entender o seu mundo ao seu redor. As experiências vividas durante essa fase, especialmente as relacionadas ao complexo de Édipo, moldam a forma como a criança pensa, sente e se comporta. É por isso que os pais também devem conhecer sobre sexualidade e desenvolvimento infantil, porque as suas atitudes vão influenciar muito nas experiências dos filhos. As decisões que nós tomamos na vida adulta são, em grande parte, influenciadas pelas nossas vivências, pelos nossos padrões emocionais e mentais, que são formados na infância. As vivências do complexo de Édipo, como a rivalidade, o desejo, a identificação, pode se manifestar de forma inconsciente nas nossas escolhas,
afetando as nossas relações interpessoais, nossa carreira profissional e a nossa vida de uma forma geral. O complexo de Édipo é um conceito que nos ajuda a compreender como as experiências da infância vão moldar a nossa personalidade e influenciar as nossas escolhas ao longo da nossa vida toda. Embora seja um conceito controverso e objeto de diversas interpretações, diversas discussões, o complexo de Édipo continua sendo uma visão valiosa para a compreensão da psique humana. Aqui eu me referi ao conceito freudiano, mas existem muitos outros autores com visões e percepções diferentes sobre essa fase, que também vale muito a pena conhecer. E é importante ressaltar aqui para você que o complexo de Édipo não é uma sentença de vida, não. A psicanálise é um caminho para a gente compreender e trabalhar essas questões que surgem a partir dessa fase do desenvolvimento, permitindo que a gente se liberte de certos padrões repetitivos e construa relacionamentos mais saudáveis, mais satisfatórios. E aí, o que você viveu na sua infância que influencia a sua vida hoje? O que você viveu na sua fase edipiana que ainda influencia como você lida com a sua realidade hoje? São perguntas importantes, por isso que muitas vezes na análise nós retornamos ao nosso passado para compreender aquilo que muitas vezes está direcionando a nossa vida adulta. A gente se vê em breve.